Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. A matéria que está nos principais portais de informações, R7, entre outros, ela diz o seguinte: os Simpsons previram o metaverso e o fim de todas as criptomoedas. Uma matéria muito recente de 8/2/2022. Quem acompanha o canal sabe que não é de hoje que os Simpsons previram várias coisas. Só que a mídia, logo de começo, ela ridicularizava essas supostas previsões. No começo, eles faziam piadas, usavam inclusive humoristas para fazerem isso e ridicularizar o assunto. Depois, pessoas influentes, inclusive nessa plataforma, faziam reacts também, ridicularizando as pessoas que viam que existia uma realidade ali. Com o passar dos anos, há uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, eles se referiam a essas previsões como internautas perceberam semelhanças entre o desenho Simpson e tal acontecimento polêmico. Se você pegar aí vídeos nossos de 2, 3 anos atrás, você vai ver exatamente isso. Hoje em dia, eles mesmos estão confessando que existe essas previsões dentro de um desenho como o Simpson, e não é o único. A grande mídia, meus irmãos, o chamado entretenimento, ele pode até ter surgido no começo com a ideia realmente de entreter as pessoas. Mas assim que a indústria colocou a mão em cima disso, ele transformou em uma janela das coisas que eles querem implementar na sociedade. Ideias que precisam ser trabalhadas. Para conseguir cumprir essa meta, eles criaram os chamados estereotipos. São personagens que representam uma grande porcentagem da população, que são admirados. E esses personagens, aos poucos, iam tomando atitudes e fazendo coisas que normalmente a sociedade não gostaria de ver. Mas por ser aquele estereotipo, acabava que essa ideia sendo mais aceitável. Hoje, com o avanço dessa manipulação, eles nem precisam fazer mais esses estereotipos. O que você vê hoje, por exemplo, é o vilão virando herói, o herói sendo visto como autoritário, o vilão mal compreendido e etc., como você já está acostumado a ver na programação atual. Porém, como você vai ver nessa matéria agora, a gente vai ver juntos, não quero me alongar mais, a mídia hoje confessa que existem previsões dentro do Simpson. E isso está ligado profundamente também com a espiritualidade. E nós vamos explicar isso para você. Como não há tempo a perder, pegue agora mesmo o seu cuscuz com banana assada e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Os Simpsons previram o surgimento de uma internet tridimensional imersiva, que hoje conhecemos como metaverso, e também o fim de todas as criptomoedas. Os Simpsons, a série animada há mais tempo no ar, ficou conhecida por conta das suas inúmeras previsões que se concretizaram nos últimos anos. A mais impressionante dela talvez seja a eleição do presidente Donald Trump, ou mesmo a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo. Primeiro, meus irmãos, deixa eu destacar aqui que nós vivemos para ver, né, a mídia dizer que, de fato, existiu previsão dentro do desenho e elas se cumpriram. Veja aonde chegamos e como grandes verdades não precisam ser escondidas mais. Apenas as pequenas, porque as grandes verdades as pessoas não acreditam, simplesmente não acreditam. Como consequência, cada vez que ocorre algum novo acontecimento na série animada, os teóricos temem que isso aconteça também na vida real. A mais recente previsão de Os Simpsons foi a criação do metaverso, uma nova forma de interagir na internet através da realidade virtual. O episódio Fim de Ano do Futuro Passado, da 23ª temporada, mostra o futuro da família amarela, bem como diversas tecnologias da época. Em específico, Lisa Simpson vai até a Ultranet, o metaverso, para procurar por sua filha, que estava passando tempo demais por lá. Olha como é que as coisas vão vindo, meus irmãos. Olha como é que as coisas vão vindo. O episódio Free Coin, o 13º da 31ª temporada, mostrou um cenário assustador para todos os bitcoins e entusiastas do mercado de criptomoedas. O episódio mostra o Sr. Burns tentando destruir a Freak Coin, criada pelo professor Frink. Segundo a série, se a equação no quadro for resolvida, todas as criptomoedas se tornarão inúteis. A equação em específico pede para provar que o CHA-256, algoritmo atualmente usado no Bitcoin e em diversas criptos ativas, não é um protocolo de criptografia seguro.
Esse Frink anda se exibindo por toda a cidade. Por que vocês craques dos cálculos estão demorando tanto? Não conseguimos criar uma criptomoeda tão poderosa quanto a Freakcoin, mas se essa equação for resolvida, pode tornar todas as moedas digitais inúteis, inclusive a do Frink. Excelente. Esse é o meu plano, Smithers. Colocamos a equação aqui e as pessoas vão resolvê-la para nós até amanhã. Tornamos todas as criptomoedas inúteis. E se não resolverem? Não se preocupe, Smithers. Se isso não funcionar, acionarei meus velhos amigos de Yale. Eles estão mortos e os filhos deles também. Puxa vida. Alguém vai resolver isso? Essa cidade é tão burra que construiu uma usina eólica em local fechado. Veja, alguém escreveu a solução no quadro branco. Frank já era. Aqui já encerra a matéria. Não vale a pena para eles, né, dar muitos detalhes disso aqui. Já é uma vitória você vê a mídia tendo que admitir. Porque diversas pessoas despertas como você, meu irmão, foram as responsáveis por essa postura da mídia. Tentaram primeiramente ignorar e não deu certo. Tentaram ridicularizar, não deu certo. Então o jeito é admitir. Agora, o que tem que ser visto aqui é como é que um desenho consegue dar tamanhos detalhes como o Simpson. Em primeiro, assim como eu disse no começo do vídeo, não é apenas o Simpson que tem esses detalhes. Se você pegar o RPG dos Donos do Mundo e analisar, infelizmente a gente tentou fazer isso aqui, mas os vídeos começaram a cair, quase que a gente perde o canal. Alguns assuntos polêmicos você não pode falar, mas você vê a riqueza e os detalhes que é tido, inclusive nas ilustrações das cartas, e você fica de queixo caído quando você compara com a realidade. A coisa começou a chamar tanta atenção que o jogo foi tirado de circulação. E isso a gente vê em filmes, em animes, em séries o tempo todo. O Simpson começa a chamar a atenção porque tem muitas, até pelo próprio tamanho do desenho. Ele é usado hoje como um deboche. Eles mostram essas coisas de uma forma sempre grotesca, até engraçada. E as pessoas veem aquilo e ao invés de se chocar, elas riem, elas acham engraçada. E quando acontece, elas não pensam nas consequências do acontecimento. Elas pensam, eita, eu vi isso no Simpson. E começam a rir. É dessa maneira que eles vão treinando a nossa mente. É exatamente assim. Por conta que os Donos do Mundo usam esse tipo de série, esse tipo de anime, esse tipo de desenho, para passar as ideias futuras que eles querem acostumar a sociedade, muitas pessoas acham que acaba por aí a história. Mas esse é um erro muito grande, ignorar a espiritualidade que contém esses fatos. Fazer com que o homem se torne cada vez materialista é uma meta da agenda global. Acabar com essa história de espiritualidade. O homem tem que ser adorador dele mesmo, embora eles mesmos sigam ordens de uma entidade maligna. A mesma entidade que convenceu um dos piores homens que já pisou nessa terra, o Hitler, convenceu que ele era melhor. Os historiadores hoje, quando vão escrever as biografias, essas que devem se tornar mais conhecidas, eles separam todas as experiências dos homens importantes que já fizeram grandes coisas nesse planeta, de boas e ruins, eles excluem. Mas você tem presidente dos Estados Unidos, você tem descobridor de continentes, dizendo que foram guiados e ajudados por coisas espirituais, seja Deus, anjo, demônios, enfim. Os relatos são os mais diversos. Mas essas partes eles dizem, não, isso aí é fantasia dele, deixam de lado, não passa isso pro povo. Só quem vai ver é pessoas que têm realmente interesse e aí vão procurar os originais. Mas a maioria do povão vai ter acesso a essas biografias que eles escrevem, que já tem separado essa espiritualidade. E no caso do Bigodinho, ele não fazia nada antes de se consultar com uma bruxa que entrava em transe e dizia estar em contato com seres superiores, que dava inclusive dicas de tecnologia a ele. Da mesma forma, quando você analisa os detalhes que tem no desenho do Simpson, não dá apenas para você dizer, olha, os caras simplesmente estão passando as ideias que a elite quer. Não dá para pensar apenas isso, porque tem muita riqueza de detalhe em determinadas cenas, como por exemplo aquela tão famosa que a própria matéria citou, do Donald Trump descendo as escadas. O jeitinho, a forma como as coisas acontecem, igualmente o desenho. E não é apenas um fato isolado, tem muitos outros que, como eu disse, infelizmente a gente não pode ficar aqui destacando, mas você sabe, meu irmão, que para ter tamanha perfeição em cenas como essa, é necessário que a pessoa esteja vendo essas coisas. E de fato, pessoas que trabalham nessas obras, elas entram em transe e vê como um filme. E passam isso dentro das suas obras.
Porque espiritualidade e os planos da elite sempre estiveram juntas. Então o metaverso ele é uma realidade. Já está sendo agora estudado a possibilidade de se criar um imposto para quem adquirir as propriedades dentro dessa nova plataforma. E ela não demora muito, família, para chegar. E talvez mude o nome, talvez mude a ideia inicial, mas a quantidade de dinheiro em real que eles criaram. E se vocês quiserem um vídeo sobre dinheiro em real, eu posso fazer aqui, meus irmãos, porque muita gente não entende por que a elite é tão rica, como é o sistema que permite que eles fiquem tão ricos. Tenho certeza que quem não sabe ainda vai ficar de queixo caído. Mas saiba, meus irmãos, que o que a gente vai ver ainda pela frente, mesmo a gente estando ciente que essas coisas vão acontecer, ainda vai nos surpreender. Pode ter certeza disso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu não quero que ele fique muito grande, mas deixa o seu comentário. O que você acha de ver agora a mídia admitindo, a mídia que tanto ridicularizou, admitindo agora que de fato existem essas previsões dentro da animação. Nós voltaremos amanhã, se assim o criador permitir. Não esquece de compartilhar e deixar o seu like. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.